Teremos ceia, exposição da Tua Palavra, louvores são cantados a Ti, Senhor. Receba, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração. Confirme o Evangelho, Senhor, no coração daqueles que ainda não o receberam. Abre os corações, Senhor, pelo Teu Espírito, a ouvirem, crerem e mudarem de vida através da Tua Palavra. Que os meus lábios, Senhor, não caiam no tropeço do erro, do engano e das heresias, mas que a Tua Palavra seja exposta com fidelidade, amor, zelo e clareza, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus de Nazaré, nosso único Deus e Salvador. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Tem alguns irmãos se sentando ainda, vamos esperar alguns minutos, enquanto você abre sua Bíblia. Marcos 2, do 1 ao 12. O nome dessa mensagem é Quem é Jesus para você? Capítulo 2 do Evangelho do Jovem Marcos, ou segundo Jovem Marcos, versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pega a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu disse ao paralítico, ou disse ao paralítico: Eu lhes digo, levantem-se. Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Desde que Deus encarnou e cresceu no ventre da virgem chamada Maria, que não morreu virgem, uma pergunta em todos os lugares da terra tem sido feita: quem é Jesus? Mais do que isso, o próprio Jesus, certa vez, perguntou para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles disseram: eles dizem que tu é um profeta. Eles dizem até que tu
provavelmente é um tipo de encarnação ou coisa do tipo de algum dos profetas. E Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos: vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, então, vira-se para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz a Pedro: Pedro, você não é um intelectual melhor do que os seus irmãos. Pedro, o que você está dizendo não provém da sua capacidade. Pedro, o que você está dizendo ser, ou quem eu sou, foi o próprio Deus quem te revelou. Em outras palavras, Jesus está dizendo a Pedro: Pedro, é impossível saber quem eu sou se não for revelado. Eu volto na minha pergunta: quem é Jesus para você essa noite? Um curandeiro? Perceba, tem diferença de curandeiro e dono da minha esperança, dono da minha fé. Muitos criticaram durante bastante tempo que não se podia buscar cura nos cultos. Isso é errado. Mas os cultos não são voltados tão somente para cura e libertação, como alguns dizem. No meio do século passado acontecia um caos sobre a terra. Primeiro, a Primeira Guerra Mundial. Logo depois, a Segunda. Entre esse período se levantou o homem C.S. Lewis, que compôs um trilema a respeito de Jesus de Nazaré. Ele disse: ou Jesus de Nazaré é um mentiroso, porque se dizia Deus e não era. Ou Jesus de Nazaré era um lunático, um maluco. Ou Jesus de Nazaré era realmente Deus. Eu espero que nos próximos minutos, dentro do seu coração, você consiga responder quem Jesus é para você. Você que tem motivações verdadeiras, que veio buscar a restauração do seu casamento, a libertação do seu marido, dos seus filhos. Você que veio buscar a cura para o câncer, você que veio buscar resolução para os seus problemas de saúde. Isso é importante, mas isso não é o mais importante. Deixa eu repetir isso com clareza. Seus problemas são legítimos. Sua depressão, legítima. Sua enfermidade, legítima. Você pode buscar por ela. Você pode buscar pelo seu casamento. Você pode buscar pelos seus filhos. Você pode buscar a Deus pelos seus problemas. Você deve fazer isso. A minha questão é: Jesus é só os seus problemas? Tentarei responder essa pergunta com o texto que nós acabamos de ler. O texto que nós acabamos de ler é do jovem Marcos, que andou provavelmente com Pedro, o que andou com Jesus, que andou com o apóstolo Paulo e que era o primo do Barnabé. Ou seja, uma ótima testemunha das coisas que aconteceram quando Jesus de Nazaré esteve sobre a terra. Esse evangelho já foi muito debatido na academia, porque eles diziam: esse evangelho não é como o de João. João afirma categoricamente: Jesus é Deus. Mas Marcos não faz isso. A minha defesa hoje é: o próprio Jesus disse: eu sou Deus. Com isso eu quero dizer que se para você Jesus não é Deus, só sobraram duas opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um maluco, lunático. Seguimos o texto. Marcos, capítulo 2. Novamente, o texto vai dizer: Jesus voltou para Cafarnaum, para sua casa. O que isso está querendo dizer? Quando
João Batista, que preparou o caminho, João foi um homem que preparou o caminho para o Filho de Deus, para o Verbo, para aquele que era a luz do mundo. Então João andou pregando um batismo de arrependimento, mas esse homem foi preso, porque ele decidiu falar o casamento dos céus. Ele decidiu falar para um homem que ele não podia possuir a mulher de outro homem, e por isso ele foi morto. Ele tomou uma decisão de falar a verdadeira família. Quando João Batista é preso, Jesus, olhe para a sua Bíblia, Marcos capítulo 1, versículo 15. Ou melhor, vamos no 14. Assim que João é preso, olha o que acontece. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Assim que João Batista é preso, Jesus começa a andar pela região e começa a dizer: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. E imediatamente, quando João é preso, Jesus começa a pregar o arrependimento. A partir desse momento, o jovem Marcos não vai falar mais o conteúdo da pregação de Jesus. Toda vez que o jovem Marcos disser, Jesus pregava, você já pode saber, Jesus estava dizendo para o povo se arrepender. João Marcos não vai dizer mais, Jesus pregava o reino, Jesus dizia se arrependa. João Marcos vai definir, e ele pregava a palavra. Muitos de nós achamos que boa parte das pessoas da multidão que ia atrás de Jesus ia apenas por causa do milagre. Isso é equivocado. Em alguns eventos, é verdade, mas na maior parte do tempo, eles iam até Jesus, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como um escriba qualquer. Jesus falava do reino distinto. Jesus não confundia política com o seu reino. Jesus não discutia se a guerra seria naquele momento. Ele dizia: eu estou fazendo tudo novo. Voltem-se para mim. Então João Marcos vai dizer, depois de um período andando sobre todas as regiões, chamado Galileia, Jesus voltou para casa. Os teólogos discutem, era a própria casa de Jesus ou era a casa de Pedro? Porque vocês lembram, a sogra de Pedro estava com febre, Jesus foi até a casa, curou a sogra dele, de Pedro, e parece que a partir desse momento Jesus ficou usando a casa de Pedro como uma base missionária em Cafarnaum. Só que tem um problema. Os milagres de Jesus se espalharam pela cidade. E a pregação de Jesus também. Quando Jesus chega em casa, a multidão invade o local. Não dá para entrar na casa e ouvir Jesus. Não dá. Mas o texto de Marcos nos diz claramente, 2:1, Marcos 2:1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Igreja, lotar a igreja, de sair gente pela culatra, da gente no portão, ter que botar telão, não pode tirar o lugar da pregação da palavra. O próprio Jesus, casa lotada, todo mundo querendo um milagre, ele lhes pregava nota de rodapé. O ministério tal, o fulano tal faz muitos milagres, Mateus. Ele prega a palavra? Eu não quero saber quantos cegos ele fez ver. Eu não quero saber se ele fez a água derramar e
esse tipo de coisa. Eu quero saber uma coisa, ele é um expositor bíblico. Ele fala do evangelho com vigor. Ele expõe as verdades do céu diante do seu coração em trevas. Ele diz para você, o reino está próximo, arrependa-se. Jesus de Nazaré tinha coragem de dizer às multidões, arrependam-se. Todos vocês se arrependam. Vocês precisam disso para herdar a vida comigo. Mas Jesus vai continuar, não é o enfoque dessa noite. Marcos vai fazer uma redundância. Havia muita gente, não havia lugar nem junto à porta. É uma maneira de Marcos dizer, tinha gente em excesso. E você vai entender por que Marcos está fazendo isso. Versículo 3. Começa a nossa história de cinema. Para você que gosta de arte, esse texto é um negócio de uma criatividade, de uma coisa que aconteceu, que até para o pregador explicar, vocês vão me entender. Parecia um dia normal. Jesus pregando, casa lotada, pessoal querendo um milagre, sufoco total. E o texto continua, versículo 3. Vieram alguns homens. Mas Marcos, o lugar já está lotado e tem gente vindo. Ele separou esses homens da multidão. Ele fez questão de falar, tem a multidão e tem um pessoal querendo vir até Cristo. Trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Deixa eu tornar esse um problema de todos nós. Alguém incapaz de resolver os seus problemas. Quem que é o paralítico hoje para nós que aqui estamos? Alguém incapaz de resolver a própria vida. Nem ir até Jesus o cara conseguia só. Bem quando nós estamos encurralados nos nossos problemas, dilemas da vida, e parece que nem ir até Jesus a gente consegue. Mas esse homem tem alguns amigos que professam a sua fé. Nota de rodapé. Segunda, cristão, você tem amigos da mesma fé e prática. Lembro-me do salmista. Sou amigo de todos que amam, que temem a sua palavra. Precisa emergentemente tirar essa balela que má conversação não corrompe bons costumes. Você não tem que deixar de ser amigo dos ímpios, mas os seus melhores amigos precisam amar o seu rei também. Você precisa de estar cercado de bons conselheiros. Esse homem não estava sozinho na luta dele. Cristão, não ande sozinho. Fiel pode andar junto com você. Mas esse não é um texto de altruísmo. Esse não é um texto que dá margem para ninguém. Hoje é um dia de festa. Hoje é um dia de falar de Jesus de Nazaré. O texto continua. 4. Não podendo levá-lo até Jesus. Por quê? Por causa da... Às vezes eu percebo em algumas igrejas que eles mais impedem pessoas de irem até Jesus do que eles permitem as pessoas irem até Jesus. Boa parte da multidão da internet não está levando ninguém a Cristo. Ninguém. Na verdade, pior, eles não entram na porta e não deixam ninguém entrar. O evangelho é deles. Não sabem meia dúzia de páginas bíblicas. Mas os amigos do paralítico vão dar um jeito. Nós viemos ver Jesus de Nazaré.
Sabe quando eu olhei os puritanos? Sábado de tarde, o camarada separando a roupa, amanhã tem culto. Ninguém vai me impedir de adorar Jesus. Amanhã eu comemoro a ressurreição dos mortos. Amanhã eu comemoro a esperança da minha vida. Eu vou organizar o meu dia. Ninguém vai me impedir de ver Jesus. Ninguém pode me impedir de ver. Ninguém pode me impedir de adorar o Cristo. Nota de rodapé. Eu vou buscar o meu milagre. Continuamos nossa leitura. Falei para vocês que era coisa de filme, certo? Olhem o texto. Versículo 4. Não podendo levar até Jesus, por causa da multidão, removeram o que os impedia. Removeram parte da cobertura do lugar aonde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Tá. A versão em português não ajuda. Imagine uma casa de 2 andares. Imagine nesse sobrado que tem um deck na parte superior. E aquele jardim bonito que você fez para receber os seus amigos num dia de café, montar a mesa posta de crochê, xícara de chá, ou aquele churrasquinho com os amigos. Aquele deck lindo, maravilhoso. E você convida Jesus para dar um pequeno grupo na tua casa. Jesus está lá no meio do pequeno grupo, ensinando as escrituras, casa está lotada, do nada chega 4 cidadãos, com mais um paralítico, e quebra o deck, para descer um paralítico no meio da sala onde Jesus está pregando. Os camaradas quebraram o telhado, danificaram o patrimônio público, ou melhor, privado nesse caso, do coitado do Pedro, provavelmente. Fica imaginando Pedro, nota de rodapé, duro que nem eu, liso, trabalhou a beça para botar o deck no negócio, emprestou a casa para Jesus fazer o pequeno grupo, a galera me vem e quebra o deck que Pedro pagou 12 vezes parcelado. Tem cabimento um negócio desse? Cristão, às vezes, em alguns momentos da nossa vida, a nossa fé vai parecer uma insanidade. E está tudo bem. Está tudo bem as pessoas não te entenderem às vezes. Você imagina aquele pessoal, lugar lotado, os caras quebraram o teto e o telhado, alguém falou, que exagerado, não tem nem educação cristã, não sabe o que é cosmovisão não, meu amigo. Agora, a questão é, como Jesus olhou para o que eles estavam fazendo? Como Jesus olhou para a fé daqueles homens? Quebraram o teto do Pedro, coitado. 5. O que Jesus fez, vendo a fé? Perceba, Jesus não viu o telhado quebrado. Certa vez um casal de amigos deu um carro, 0. Comprou o carro e deu. Ofertou para uma família que morava longe da igreja e para a igreja. Eu vi com meus olhos. A família não conseguia ir para a igreja, tinha mais filhos do que eles. O que a família fez? O que eles fizeram? Toma o meu carro, leva o carro, fica com o carro para você. Boa parte da igreja falou, que loucura, eles querem aparecer, deram o carro. Sinceramente, eu fico olhando e falando, eles entenderam o que é reino de Deus. Cristão, meu irmão e minha irmã, é importante que as pessoas tenham um bom olhar para a sua caminhada cristã, mas, contudo, todavia, é Jesus quem diz o que ele acha ou não do seu ato de fé. Não sou eu. Vendo a fé que eles tinham, todos eles,
Mas Mateus, o paralítico, vai ter um milagre da fé dos amigos? Isso significa intercessão. Intercessão, cristão, é você orar e talvez o seu irmão ser atendido antes de você. É o seu irmão conquistar a casa antes de você. É o seu irmão conseguir fazer uma boa viagem antes de você. É o seu irmão ser curado antes de você. Porque no reino de Deus a prioridade é de Deus. Ele é quem diz quem que é prioridade. As pessoas precisam ser abençoadas pela nossa fé. A nossa fé não pode ser morta, meus irmãos. Nós precisamos voltar a interceder por um mundo quebrado. Vendo, Jesus viu o que eles fizeram. E ele disse, isso não é loucura, não pode ser. Isso é fé. Parte B do versículo. Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão... A pergunta é, o paralítico queria ouvir, me dê 2 pernas e 2 braços bonzinhos, ou ele queria ouvir sobre pecado? O paralítico foi buscar a cura. A primeira coisa que o paralítico ouve é pecado. Imagine você, câncer terminal, lutando pelo câncer, encontra com Jesus e Jesus vira para você e fala, você não está condenado. Calma aí, Jesus. O problema é diferente, Senhor Jesus. Eu tenho uma outra prioridade. O Senhor Jesus, deixa eu trocar a ordem. Primeiro me cura, depois a gente fala desse negócio de vida eterna. Senhor Jesus, calma. Eu te entendo. O Senhor está falando sobre perdão, mas calma aí. Pera, eu estou quase terminando, doutora. Calma aí, Senhor Jesus. Rapidinho o meu milagre. Parte da vida cristã é entender que a prioridade, quem diz, é Deus. Há uns dias eu ouvi um testemunho de um pastor que lia esse texto nos hospitais para as suas ovelhas no leito de morte. E durante os 20, 30 anos de ministério, ele sempre lia o texto todo e fazia uma pergunta. Filho, filha, o que você quer? De imediato, cura para sua enfermidade ou perdão para os seus pecados? O pastor disse que em 20 anos ele nunca ouviu alguém pedindo cura. Todos eles pediram, eu quero vida eterna. E aqui vai uma aplicação antes de eu caminhar para a reta final. Boa parte da vida cristã, Deus vai reorganizar o que nós achamos que é prioridade para aquele momento. Não é que a cura daquele homem fosse totalmente errada ou coisa do tipo. Não é que sair das dívidas é errado. Não é que comprar isso, aquilo, ir ou vir é pecado propriamente dito. Mas a questão é, quem é Jesus para você? Qual é a prioridade do seu relacionamento com Jesus de Nazaré? Eu estou com você na oração pela cura. Os meus joelhos estão dobrados com você. Eu estou com você na oração da restauração do casamento. Eu estou com você orando pelo filho que está perdido nas trevas. Eu estou com você por muitos assuntos que eu sei que te angustia. Eu sei que te angustia, eu sei que traz pesar e tristeza para o seu coração. Meu irmão e minha irmã, eu estou com você nas orações. Deus é minha testemunha. Mas a minha questão é a seguinte: o que é mais importante para você agora? Nesse exato momento? Tem adoração fluindo no seu coração para o Rei de toda a terra? Tem louvor e gratidão pelo que ele fala que é perdão de pecados? Porque assim, nós se compadecemos imediatamente de um paralítico, coitado, não pode nem andar até Jesus. Aí Jesus vira para o cara e fala: ei, estou perdoando teus pecados, tá?
entremos agora no sentido teológico e caminhamos para o fim. Jesus disse, os seus pecados estão perdoados, porque Jesus foi ofendido pelos pecados daquele homem. Os nossos pecados ainda ofendem a Deus. Não te esqueça disso, cristão. Caminhemos para a última etapa desse texto lindo e maravilhoso. 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo, no seu coração. Por que esse homem fala assim? Eles estão falando de Jesus, tá? Por que ele está falando de perdoar os pecados do cara que nem anda? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados? A não ser somente... Eles entenderam o que Jesus estava falando. Quando Jesus virou para aquele paralítico e disse, os seus pecados estão perdoados, ele estava dizendo, você pecou contra Deus, foi contra mim e eu estou te perdoando. Os escribas olharam e falaram, ele está dizendo ao vivo e a cores que ele é o Deus ofendido dos nossos pecados. Aplicação. Você já olhou nos olhos de Jesus e disse, foram perdoados os meus pecados pelo Senhor, porque eu te ofendi? Encontro real com o Deus da fé. Ele está blasfemando, ninguém pode dizer um absurdo desse. Quem ele acha que é para perdoar pecado? Ele é Deus. Por isso que João vai escrever na epístola, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar, para nos justificar. Mas precisa haver confissão. Seguimos o texto, versículo 8. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Por que você fica remoendo, cristão, que Deus não perdoou os seus pecados? Por que você fica contestando a suficiência de Deus para resolver o seu problema de imediato, cristão? Cristão, você que já pecou tem 10, 15, 20 anos, você já confessou os seus pecados, você está em comunhão com seus irmãos, você está em serviço à sua igreja. Lembre-se do Salmo 103, ele afasta o nosso pecado, assim como o Ocidente é longe do Oriente. Cristão, viva uma vida de paz com Deus. Permita que a paz da justificação entre no seu coração. O Senhor perdoou o seu pecado. Viva plenamente para Ele. Abrace o amor de Deus. Abrace a graça de Deus. Abrace o perdão de Deus. E fale, maravilhosa graça. Olhe para o seu passado e tenha a alegria de onde Deus te tirou, a alegria da restauração de Deus, a alegria do perdão de Deus. Cristão, deixe o Evangelho entrar no seu coração. Cristão, ande com o amor de Deus dia a dia, dia a dia, dia a dia. Versículo 9. Que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue sua maca e ande. Como quem estuda o Novo Testamento há algum tempo, está aqui uma daquelas frases que eu não faço ideia do que significa. Eu vou te dar algumas opções e vou falar que eu acredito mais.
Como pregador, eu gostaria que você acreditasse na que eu acredito. Jesus acabou de dizer para o paralítico, os seus pecados estão... O povo encrencou com Jesus, falou, ele está se fazendo Deus, ele acha que pode perdoar pecados. Jesus faz uma pergunta. Ok, vocês estão me contestando. Agora eu quero saber de vocês. Jesus está perguntando para os escribas que estavam contestando ele. Eu quero saber de vocês. O que é mais fácil? Jesus está perguntando para os caras, né? Me fala aí, já que vocês sabem tanto que eu não sou Deus, esse tipo de coisa, né? Me digam vocês, o que é mais fácil? Dizer para o paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou dizer para o paralítico, levanta e anda. A questão, meus irmãos, é a seguinte, dizer para alguém que seus pecados estão perdoados é muito fácil, não tem como saber no final do dia, certo? Posso chegar para você e falar, ei, tudo que você fez está perdoado, sem que haja confissão de pecados ou nada do tipo. Eu não sei se você está arrependido de verdade, eu sei? Não sei. A segunda opção, ou falar para esse camarada aí, levanta e anda. Para tu dizer para um paralítico levanta e anda, ele precisa levantar e andar. Então é mais fácil dizer pecados perdoados do que dizer levanta e anda. Porque levantar e anda, você vai precisar ver o cara levantando e andando. Só que a questão é o seguinte, parece que é mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados. Mas a questão é o seguinte, dizer os seus pecados estão perdoados faria com que você morresse, porque era uma blasfêmia, você estava se fazendo Deus. Ou seja, os teólogos concordam, nem dizer levanta e anda, e nem dizer os seus pecados estão perdoados. O que Jesus está fazendo é mais ou menos assim, vocês se acham tão espertos, tão donos do saber, deixa eu dar erro na mente de vocês, deixa eu dar um bug, deixa eu confundir completamente o que você acha que é sabedoria. Porque no final do dia os caras ficaram olhando um para o outro falando, não tem mais fácil. O que Jesus estava querendo provar para esse povo é uma coisa que nós precisamos provar hoje. Humildade teológica. Existem temas complexos. Por isso Deus deu mestre à igreja. Esses mestres reunidos, cheios do Espírito, estão aí para nos guiar. Cristão, aplicação prática para você desse texto. Cuidado com as suas convicções que você não está pronto para ter no que não é central à fé. Eu não estou falando de você ser convicto que Jesus é Deus. Você tem que ser convicto que Jesus é Deus. Eu estou falando de coisas triviais. Por exemplo, a igreja vai passar pela grande tribulação ou não? Você não precisa ser firme naquilo que você não está pronto ainda teologicamente. Cuidado para não ficar fazendo os outros de demônio por coisas que você ainda não sabe. Tenha humildade teológica. Você está numa boa igreja, é verdade. Você tem bons ensinos doutrinários, é verdade. Mas cuidado para que isso não vire uma soberba no seu coração. Boa teologia tem que mudar o nosso coração e a nossa forma de vida cristão. Jesus caminha para o fim. Os 3 últimos versículos mais lindos desse texto. Versículo 10 diz assim. Jesus percebeu versículo 10. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, eu disse o paralítico. Eu lhe digo, levanta-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele levantou, pegou a sua maca e saiu. Pausa. Todo esse texto está acontecendo, o pessoal está quebrando o telhado, a multidão está ouvindo Jesus, Jesus está pregando. Tudo o que aconteceu nesse dia, tudo que eu disse até aqui, não é o principal desse texto. Se eu parasse aqui agora, eu não teria pregado esse texto fielmente. Deixa eu falar de novo, eu quero que você preste atenção nisso que eu estou dizendo para você essa noite. Se eu acabasse de pregar agora, essa mensagem estaria incompleta. Porque o próprio Jesus disse no versículo 10, que tudo isso aconteceu por um único motivo. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem, que eu, Jesus de Nazaré, tenho autoridade, tenho poder para perdoar pecados, foi que eu disse o que eu disse.
as pregações sobre Jesus de Nazaré, os textos bíblicos pregados domingo após domingo, precisa produzir sabedoria da vida de Jesus, precisam nos aproximar de Jesus de Nazaré, meus irmãos. Eu nunca vi tanta gente abobalhada, não estou falando da igreja, estou falando em geral, crentes em geral. Eu nunca vi tanta gente abobalhada com conhecimento e que não fica mais piedoso, que não fofoca menos, que não inveja menos, que não ama mais. Jesus está fazendo o que Ele está fazendo para que a gente saiba. Eu tenho poder para perdoar pecado, eu tenho poder para uma nova vida. Nós precisamos, antes de tudo, viver nova vida em Jesus de Nazaré. O que aconteceu aqui, meus irmãos, é de tirar o fôlego. Ainda estamos diante de 2000 anos batizando. Minha esposa perguntava por que eu chorava de manhã, enquanto a Aninha fazia profissão de fé. E eu falei, é simples. A morte de Jesus chegou em Nova Iguaçu, 2000 anos depois, para uma adolescente. E nós achamos isso pouca coisa. 2000 anos depois, a morte do Nazareno chegou para uma adolescente. Os cultos e as pregações precisam nos aproximar do coração de Jesus de Nazaré. Nós precisamos refletir de fato no que estamos ouvindo, em como estamos vivendo. Se nós estamos se aproximando de Jesus de Nazaré ou se estamos nos afastando dele. Ele se levantou, versículo 12, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. As 3 últimas aplicações dessa noite. Aplicação número 1. Cuidado com pseudos profetas ungidos que fazem milagres. Jesus está mostrando para a gente que quando alguém faz um milagre, normalmente o que essa pessoa ensina é ouvida com carinho, é escutada, é apreciada no coração. Cuidado com o que você anda assistindo por aí. Primeira aplicação. Cuidado com os pseudos milagres, pseudas campanhas, esse tipo de coisa que arrebata as multidões todinhas e não tem um pingo de senso de piedade, de verdade, de vida com Deus, de arrependimento, de novidade, de gente confessando diante de todos. Eu estava morto, mas Deus me deu vida e por isso eu vou batizar. Cuidado com esse tipo de gente que não abre Bíblia e explica a Bíblia. Aplicação número 2. O que Jesus faz é à vista de todos. Temos que voltar a ficar atônitos diante da mensagem do reino de Deus. Eles ficaram atônitos. Toda vez que alguém fala sobre algum motivo de orar em voz alta ou chorar durante a oração, com crítica eu falo, você nunca leu Hebreus? Porque lá em Hebreus, se você não leu ainda, entre o capítulo 4 e o 5, diz que Jesus de Nazaré orava em voz alta com lágrimas e súplicas. Jesus de Nazaré orava em voz alta com lágrimas e súplicas. Isso não é ser pentecostal. Isso é ter sentimentos redimidos. Cuidado para você não deixar de desfrutar daquilo que você deveria desfrutar e viver aquilo que você deveria viver por convicções teológicas que você nem tem. Atônitos. Mas Mateus, para que esse sentimento todo? Marcos caminha para o fim. Glorificavam ou glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual, irmãos. Nunca vimos em nenhum livro de história da antiguidade ou da idade moderna um Deus que se torne como um de nós e morra pelos nossos pecados. Um Deus que perdoa pecados e um Deus que resolve os nossos problemas quando isso glorifica. Deixa eu fazer uma aplicação
bem real quanto os seus problemas e os meus. Eu comecei falando de problemas de saúde, eu comecei falando de problemas no casamento, problemas na família, e você deve estar pensando, Mateus, mas Jesus curou ele e resolveu o problema dele. É isso que eu vim falar essa noite. Jesus veio fazer milagre também. Não pare de orar pelo seu casamento, não pare de orar pela sua cura, não pare de buscar libertação financeira. Agora, não troque isso por Jesus. O meu entusiasmo, busque o seu milagre todos os dias. A minha advertência, cuidado para o seu milagre não se tornar o seu ídolo. Cuidado para o seu milagre não roubar o coração de Jesus. Nós precisamos, por isso que a Bíblia diz, aconselhe-se uns aos outros, advirtam uns aos outros, porque essa caminhada cristã, juntos, vai colocar um norte no que nós estamos buscando. E quando um de nós estiver passando dos limites, quando aquilo que nós buscamos se torna maior do que o nosso Senhor, então alguém vai falar, calma, você está passando dos limites. Você colocou o seu casamento na frente de Jesus. Você colocou a busca pela casa na frente de Jesus. Você botou essa faculdade na frente de Jesus. Nós precisamos voltar para uma cultura de uma igreja aonde habita sabedoria na multidão dos conselhos ou dos conselheiros. Nós precisamos voltar para um culto que nós buscamos o nosso milagre, sim. No culto onde buscamos a presença de Jesus para as nossas curas, para os nossos dilemas, para as nossas dores, para as nossas aflições. E isso não está errado, cristão. Não está errado você também buscar pela sua família. Lembre-se de Jairo, da mulher Cirofenícia. Lembre-se de quantos buscaram a cura por filhos, por pais, por netos, por sogra. Isso é bíblico. Busque a Deus pelas coisas que você não consegue, não pode resolver, porque só Deus pode. Busque a Deus. Não deixe falarem que isso não é bíblico. Isso é bíblico. O que não é bíblico é as coisas desse mundo roubarem o lugar de Jesus de Nazaré nos nossos corações, do Jesus que nos perdoou dos nossos pecados. A minha consolação para o próximo ano e para os próximos que virão é que tenhamos cada dia mais e mais um povo que realmente busca Jesus de Nazaré porque ele faz milagres, mas um povo que não trocou Jesus de Nazaré, que faz milagres, por um garçom. Mas um povo que olha para Jesus de Nazaré, ele é o meu Deus. A minha confiança está nele. Eu não vou trocar ele por nada. Ainda que o meu milagre não aconteça, eu amo Jesus de Nazaré e eu vou ficar com Jesus de Nazaré. Feche seus olhos, vamos ao Senhor em oração. Atônitos, estamos maravilhados, Senhor. Tu és um Deus de milagre. Tu és um Deus de poder, de santidade, cura. Tu restaura o quebrado. Eu vi, Senhor, com os meus olhos, Tu restaurar casamentos impossíveis. Tu resgatar filhos na droga, na prostituição. Eu vi com os meus olhos, Senhor. Eu vi com os meus olhos o Senhor curar, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas aflições, Senhor, os nossos filhos desviados, os nossos maridos e mulheres, Senhor. Nós colocamos as dívidas, nós colocamos as doenças, Senhor, diante de Ti. Tu és um Deus de milagre. Tu és um Deus de poder, Senhor. Mas junto com o nosso milagre, Senhor, nós queremos pedir. Não deixe o nosso coração trocar o Senhor pelo milagre, meu Deus. Que o Senhor continue sendo primeiro no nosso coração. Que o Senhor continue sendo nosso rei. Que o Teu evangelho continue se expandindo em Nova Iguaçu. Que nós batizemos muito mais pecadores que se arrependem, Senhor.
muitos mais filhos, muitos mais pais, muitos mais mulheres, Senhor. Que o teu evangelho cresça, Deus, que o teu poder seja anunciado sobre a terra, em nome de Jesus. Que eles te anunciem, Senhor Jesus, como Deus, como o Senhor é. Que não falte na boca dos pregadores, dos crentes, o Deus de poder, o Deus que faz, o Deus misericordioso. Mas, acima de tudo, que não nos falte gratidão pelo perdão dos pecados. Que todos aqui essa noite saibam claramente que o Senhor é Deus, Senhor Jesus, e que o Senhor pode perdoar os pecados. Converte muitos aqui, Senhor. Fortalece muitos aqui. Revigora, dê ânimo. É a minha oração essa noite. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém.